E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, com esse microfone aqui, para mais uma videoaula de História Geral, que a gente está falando aí sobre a América Latina. Hoje a gente vai falar sobre Perón, peronismo, ou Juan Domingo Perón, presidente importante da história da Argentina. Mas antes, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque você vai ajudar o canal a crescer. Tá tendo bug no YouTube, o YouTube tá sumindo com inscritos, tá tendo um tanto de coisa aí, mas a gente aí tá lutando. Eu quero dar um outro recado, só que vocês não vão me dando esse recado muito não. Além do meu canal de games, o Parabólica Games, que vou deixar o link aqui na descrição, eu também estou fazendo lives aqui, esporádicas assim, naquela outra plataforma, tá? É só você procurar por Parabólica Online lá. Jogando, tá? Jogando videogame mesmo. As experiências que eu tive foram boas, porque a gente jogou e conversou, foi muito bacana. O jogo é só um pano de fundo para poder conversar, isso eu acho legal. Certo? Então vamos falar aqui do Perón. Juan Domingo Perón foi um importante presidente da Argentina. Ele teve aí alguns mandatos, na verdade a gente vai falar de 3 mandatos. Hoje a gente vai falar dos 2 primeiros, tá? Mas ele teve 3 mandatos. O primeiro mandato sendo de 1946, os 2 primeiros mandatos, né? De 1946 até 1955. Ele teve 2 mandatos aí, ele foi reeleito. E depois ele volta em 1973 e governa até 74, tá bom? O Perón, ele criou-se na Argentina um verdadeiro sentimento, né? Que o próprio Perón falava que era algo muito mais coração do que qualquer outra coisa. A gente está falando de um peronismo que hoje consegue agregar tanto pensamentos da direita argentina quanto pensamentos da esquerda argentina, para vocês terem noção. A gente vai entender agora, hoje, nessa aula, o que é esse peronismo que muita gente na Argentina reivindica, que mexe com um sentimento muito forte. E então tem uma influência muito grande, né? O peronismo é algo que, por exemplo, o varguismo não conseguiu fazer no Brasil, de passar ao longo da história. Hoje você não tem políticos que reivindicam o varguismo. Na Argentina é diferente. Na Argentina nós temos políticos que reivindicam o peronismo, né? Que se definem peronistas, que têm essa influência do peronismo. E a gente vai ver o que é isso, né? Colocando em prática como que foi a sua atuação política na Argentina. A começar que o Perón, ele tem uma carreira inicialmente que é uma carreira militar, antes da sua carreira política. Em 1943, ele assumiu uma secretaria importante do Estado argentino, que é a Secretaria do Trabalho e da Segurança Social. Ele assumiu essa secretaria através de um movimento, um golpe que foi dado no presidente da época, que era o Ramón Castilhos, através de um movimento que ele pertencia, que era o GOL, que era o Grupo de Oficiais Unidos. Eles deram um golpe de Estado em 1940, no início da década de 40, né, 43, e ele assumiu a Secretaria do Trabalho e da Segurança Social. Então, antes de ser presidente, ele ainda foi secretário, através desse grupo de militares a qual ele participava. E ali, antes de ser mesmo presidente, ele começa a construir a sua grande popularidade na Argentina, que é o que vai fazer dele, inclusive, ser muito lembrado na história argentina. Porque enquanto secretário, ele fez coisas que são bem interessantes, como, por exemplo, ampliação do regime de aposentadoria da Argentina, estabelecimento do 13º salário na Argentina. Olha só que os trabalhadores não tinham uma realidade muito próxima da do Brasil. E a gente vai ter também uma proximidade, a gente já consegue perceber, isso vai ser fundamental, que vocês precisam saber, uma proximidade do Juan Domingo Perón com a classe trabalhadora. Porque ele já passa a se aproximar dos sindicatos. Os sindicatos, nesse período na Argentina, eles estavam desorganizados, e ele passa a ter uma proximidade com os sindicatos e ter uma atuação dentro da classe trabalhadora, certo? Ainda mais com esses benefícios, com esses direitos, na verdade, não benefícios, mas com esses direitos que ele estava negociando, que estavam surgindo ali a partir do seu mandato como secretário. E as medidas que ele fez, né, enquanto secretário, tornaram ele já tão popular no período que ele vai depois ser
vice-presidente da Argentina. Ele sai do secretário e se torna o vice-presidente da Argentina, num processo de constituição totalmente diferente do que a gente conhece hoje no Brasil, por exemplo, o que possibilitava isso. Então, ele estava caminhando, a gente consegue perceber que ele estava caminhando degrau por degrau até chegar à presidência. Só que o que a gente precisa entender? Essa aproximação com a classe trabalhadora, se aproximando, batendo no microfone, dos direitos da classe trabalhadora, não vai atrair todo mundo na Argentina. Principalmente quando a gente está falando de uma elite de empregadores. A gente está falando de uma elite argentina, industriais argentinos, porque afinal de contas você está se aproximando muito mais dos direitos dos trabalhadores do que do ponto de vista dos empregadores, certo? Dos patrões. E aí que ele vai ser perseguido. A gente vai ter, em 1945, um golpe dentro da Argentina e no dia 8 de outubro de 1945, o Perón vai ser preso. E aí a classe trabalhadora vai às ruas, cerca de 300 mil pessoas, lembrando que a população era menor ainda naquele período, mas 300 mil pessoas, que já é muita gente, lotando as ruas de Buenos Aires, pedindo com que o Perón fosse libertado, fazendo uma pressão pela liberdade do Perón, para que aquele golpe, sabe, aquele golpe que foi dado, seja colocado de lado. E aí a gente vai ter, no dia 17 de outubro de 1945, a liberdade do Perón. Basicamente, ele sai da prisão nos braços do povo, né? Esse dia dessa grande marcha, dessa grande manifestação, que coincidiu resultou, na verdade, com a liberdade do Perón, vai ser chamado aí de o Dia da Lealdade, o que é comemorado até hoje na Argentina, o famoso Dia da Lealdade, aí com a liberdade do Perón. Agora, unindo todos esses ingredientes, falta o quê? Agora falta o Perón se candidatar à presidência. E ele vai fazer isso, unindo toda a sua popularidade com a classe trabalhadora, que vai apoiar ele em peso. Só que tem um outro fator que é extremamente relevante para a gente aqui, para a gente dar seguimento à nossa aula. A companheira de Juan Domingo Perón, Maria Eva Duarte de Perón, a famosa Evita Perón, ela já lá em 1946 estava reivindicando, estava lutando abertamente pelo sufrágio feminino, que não era uma realidade na Argentina, em grande parte do mundo. O Brasil também estava ainda nascendo com o sufrágio feminino, após alguns golpes de Vargas, entre outras coisas, que foi colocado na Constituição, mas depois não valeu. Enfim, é uma aula de Argentina. E sobre a história da Argentina, né? E aí, essa popularidade aumentou, porque muitas pessoas viram que não se tratava só de um cara popular entre a classe trabalhadora, mas se tratava de um cara também, de um político importante, que tinha uma esposa que vai aí se tornar uma primeira-dama, que é extremamente defensora dos direitos das mulheres, na participação política das mulheres. Então, a população argentina viu que era um caminho que eles gostariam de seguir, certo? E o Perón foi eleito. Não foi eleito com maioria, cerca de 50 e tantos % aí dos votos, se eu não me engano. Eu já vi registros de 52, 53 a 56. Mas foi isso mesmo, né? Por ali. Então ele vai ser eleito para governar aí o seu primeiro mandato. No seu primeiro mandato, infelizmente, lá no final do seu primeiro mandato, a sua esposa, Eva Perón, faleceu, né? Câncer no útero, e foi muito triste para a população argentina naquele período, porque tinha ela, sim, também não só o Juan Domingo Perón, mas tinha também a Evita Perón como uma grande personalidade política para eles naquele momento. Mas enfim, como é que vai ser marcado esse primeiro governo do Perón, que vai durar lá de 1946 até 1952? Uma característica que vai ser importante, que a gente precisa listar, vai ser o caráter, o cunho nacionalista. Então a gente vai ter um processo de nacionalização de empresas que atuavam na Argentina. A gente vai ter nacionalização de ferrovias, nacionalização
de bancos, incluindo o Banco Central da Argentina. A gente vai ter a nacionalização de companhias energéticas, certo? Então vai ser um período marcado pela nacionalização. Então você está investindo muito mais na indústria nacional e você acaba regulando as importações. Porque a partir do momento que você passa a ter empresas nacionais produzindo bens de consumos básicos na Argentina, você está reduzindo a importação desses produtos ou deixando de pagar tão caro para empresas privadas, certo? Então, o que está acontecendo? O poder de consumo da população argentina passa a crescer, certo? Passa a crescer com preços... Era uma das defesas do discurso de Perón, que era uma justiça social para o povo argentino. Então, passa a crescer. Porém, a gente sabe também que esse consumo acaba se tornando muito grande. Lá na frente, tá? Isso vai gerar uma inflação também. Então, você tem dos dois lados, né? Você tem uma balança que vai pender para um lado onde você vai ter muito mais consumo da população, uma redução, uma regularização e redução das importações. Por outro lado, a inflação depois começa a crescer dentro do país, dentro da Argentina. Só que o Perón estava popular demais, ele estava muito popular nesse mandato. E aí que, através de um físico alemão, Ronald Richter, o que o Perón vai fazer? Ele vai anunciar, ele vai proclamar na Argentina que o país estava pronto para começar a produzir energia nuclear. Isso causou uma confusão internacional muito grande, e eu falo para vocês por quê. Nós estamos vivendo nesse período em tempo de Guerra Fria, tá? Então é um período de tempo de Guerra Fria. E aí, isso é muito importante que vocês saibam, que os 3 únicos países que conseguiam fazer esse tipo de produção energética eram Estados Unidos, Reino Unido, a Inglaterra, que a gente está falando então do lado capitalista, e a União Soviética. Lembrando que a gente está aí nos anos 40, período pesado de Guerra Fria, período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? E que, na verdade, anos 50 agora já, né? Mas pós-Guerra Mundial ainda não tinha se erguido o Muro de Berlim, tudo bem? Alguns historiadores vão falar que ainda não era uma Guerra Fria formal, se é que existe esse conceito, mas era já uma Guerra Fria. Aquela tensão de uma guerra nuclear, e a Argentina anuncia que vai começar a produzir. Bom, no final das contas, acabaram descobrindo que não era verdade, que na verdade isso foi uma ideia de Perón, mas que não se concretizou de fato, tá? E o que fez com que a Argentina ficasse abalada em suas relações internacionais. Ele sempre manteve, sabe, o Perón, ele sempre fez questão de manter boas relações internacionais, tanto do lado soviético quanto do lado americano. Até mesmo porque o Perón, ele, dentro da Argentina, a gente vai ver isso, tá? Isso é muito importante. Ele tinha um sentimento anticomunista. O Perón perseguia comunistas, ele queria fazer de tudo para que essa classe trabalhadora com a qual ele tinha tanta ligação não tivesse proximidade com os comunistas. Porém, ele também dizia que ele saía do plano capitalista. Ele gostava de colocar que ele era uma terceira via, sabe? Uma terceira via entre comunismo, independente de comunismo, independente de capitalismo. E aí vai ter muita gente que fala que reivindica esse peronismo, inclusive, né, como uma terceira via, de fato, também. Agora, e ao mesmo tempo, o Perón, ele também tem alguns traços, agora, é muito importante que vocês saibam, com o que foi, por exemplo, um fascismo de Mussolini em relação a aparelhamento de Estado, intervenção estatal e propaganda em massa, né? Que aí, inclusive, se assemelha com o Getúlio Vargas, com o varguismo no Brasil. Tem as suas diferenças, mas tem suas pitadas de semelhança. Porém, tomem muito cuidado. A gente não pode colocar o peronismo no conceito do fascismo. Tá? Ele se afasta do fascismo. Você tem traços de autoritarismo e traços
de propaganda, mas não tem um pensamento ideológico voltado para o fascismo. Tomem muito cuidado com isso, é importante que eu fale isso aqui para vocês, para a gente não sair dando cabeçada por aí, canelada, né? Então tá, gente. Então esse é o primeiro mandato do Perón. E aí ele vai todo popular para o segundo mandato. E nesse segundo mandato ainda você teve esse apelo popular, esse apelo da massa, né, da classe dos trabalhadores populares, e ele acaba sendo eleito para governar agora de 1952 e vai até 1955. O segundo mandato foi marcado por um investimento nas áreas de saúde pública e educação pública, construção de postos, hospitais e de escolas primárias também. Além do que, investimento em obras de infraestrutura, saneamento básico, programas de habitação, certo? Então ele já está colocando uma outra parte, a parte da nacionalização, ela ainda está ali, mas agora ele está entrando em numa outra seara dentro da Argentina. Ainda trabalhando com a questão dos benefícios, dos programas sociais. Esse é o peronismo. Ele vai estabelecer uma espécie de tabelamento de preços de produtos de primeira necessidade, congelamento do valor dos aluguéis. Porém, aquela questão de proximidade com os sindicatos também se mantinha. Como eu falei para vocês, o Perón ele tinha essa preocupação dos trabalhadores estarem ligados a alguma política ideológica, principalmente ali a comunista. Então ele fazia questão de ter essa proximidade e, na verdade, acabou resultando num controle, tá, dos sindicatos. E isso é muito parecido com o que a gente teve no Brasil também, sempre fazendo essas comparações com Getúlio Vargas, né? Quando a gente vai lá e coloca o Getúlio Vargas dentro do seu Estado Novo, do período ditatorial nos anos 40, 30 e 40, ele passa a controlar os sindicatos, e aqueles sindicatos que aceitavam eram chamados dos outros de pelegos, né? Que é o famoso peleguismo. Perón fez isso também, e a oposição a ele geralmente era reprimida com força da polícia estatal, certo? Então, a gente não está falando de uma política que dava liberdade, a gente está falando de uma política que é praticamente colocada como Perón, que ela é enraizada ou ela é praticamente personificada na imagem de Perón enquanto uma personalidade mesmo, né? um grande político argentino para a sua época. Só que, como eu já falei para vocês, existiam aqueles que eram contra a política de Perón, e o Perón reprimia quando eram trabalhadores, mas existiam aqueles que tinham muito poder econômico. A gente está falando de uma elite que chega ali no conservadorismo. O Perón teve o seu caráter conservador, inclusive, mas a gente está falando de uma elite econômica, industriais. A gente está falando de um exército que está vendo o Perón fazendo tudo isso e tendo muito mais poder do que qualquer outra pessoa. A gente está falando, por exemplo, de uma igreja católica que está vendo essa ideia do populismo personificado em Perón. E aí a oposição vai se tornar grande, ao ponto que no dia 16 de junho de 1955, a Plaza de Mayo, onde se localiza a Casa Rosada, a sede do governo, sede do poder argentino, ela vai ser bombardeada, né, pelas tropas, né, o exército argentino, com uma tentativa de golpe mesmo contra o Perón. E aí você vai ter um saldo de mais ou menos 300 mortos ali nesse bombardeio no dia 16 de junho de 55. E acuado, entre o dia 21 e 23, acuado, o Perón vai ser deposto pelas Forças Armadas Argentinas. Aí ele vai ser deposto e vai ser exilado na Espanha, onde ficou no exílio até... Teve outros exílios também, mas ele ficou exilado até 1973. Tá? E em 73 ele volta e acaba se tornando presidente novamente da Argentina de 73 a 74, em um curto mandato também, que a gente vai falar aqui num outro vídeo. Em seu lugar, você teve um período curto de um governo provisório, nesses dias de 21 a 23, mas quem vai assumir mesmo a postura, a cadeira de presidente, vai ser um general chamado Eduardo Lonardi, que vai ser o presidente da Argentina a partir daí. E está colocado fim a esses dois primeiros mandatos de Perón. Mas lembre-se, o fim do mandato do Perón
nesse período, apesar dele voltar depois, a gente está falando assim, o peronismo continua, como continua até hoje na Argentina. Essa postura, esse lado populista, mas que vai trabalhar tanto com ideias de diálogo, tanto com ideias de diálogo da direita quanto da esquerda, que, como eu falei para vocês, há uma reivindicação, hoje há um pensamento na Argentina, tanto de políticos de direita, que reivindicam o peronismo, quanto de esquerda, porque essa postura segue. É diferente, como eu falei para vocês, do varguismo, que a gente no Brasil não fala assim, ó, tem esses políticos varguistas. O Perón, ele foi responsável, foi um dos grandes nomes com atuação dentro da classe trabalhadora, formação de partidos trabalhistas na Argentina, o Partido Peronista, inclusive. Então isso tudo segue para a Argentina até hoje. Então é uma conjuntura um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. Tem as suas semelhanças, mas também tem umas diferenças que são fundamentais, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente vai falar bastante de história de outros países da América Latina, os nossos irmãos da América Latina aqui, somos todos irmãos. E também pode ser cobrado em vestibulares, tá? Porque afinal de contas é história é importante, história dos nossos povos hermanos aqui, certo? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração, um grande beijo e deixem aí suas críticas, sugestões e contribuições que serão sempre muito importantes. Fui!